Então nós temos aqui no Apocalipse 14, 3 divisões, do versículo 1 ao 5, que vai falar do Cordeiro, de Jesus à frente, junto com os fiéis, celebrando. Dos versículos 6 a 12, aí tem então os 3 anjos enviados para anunciar a queda da Babilônia e as coisas que seguiriam então a queda de Babilônia. Vejamos nós então que Apocalipse tem ali uma trajetória, muitos acontecimentos, que vai tendo uma sequência, vai criando um corpo, e agora a gente já vai chegando então para as 7 pragas, né? No capítulo 15, 7 pragas, 7 taças da ira de Deus, mas já chegando no desfecho final então, no juízo final. Então no 15, é como se fosse uma celebração da igreja, Jesus à frente com os fiéis, os 3 anjos então, eles anunciam sucessivamente a queda de Babilônia, do versículo 6 ao 12, e depois do versículo 13 ao 20, a visão da colheita. O Apocalipse ele vai para frente, depois volta um pouquinho, nem do 13 ao 14, ele vai fazer uma menção paralela com Apocalipse 1:7, que fala que Jesus virá nas nuvens, né? Então, é o que eu tenho falado. Quanto mais a gente estudar, melhor vai ser, né? Porque bastante detalhes, mas grosso modo a gente pode entender então as profecias bíblicas que constam no livro de Apocalipse, que estão aí, né? Estão acontecendo a cada dia, nós podemos perceber isso nitidamente. Vamos começar a fazer a leitura então de Apocalipse capítulo 14, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 5. Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. Ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas quando tangem a sua harpa. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos, e ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Meus irmãos e irmãs, esses 5 versículos então, eles estão dizendo para nós que a igreja está em Cristo. A igreja está selada em Cristo, em pé, ao lado de Cristo, no Monte Sião, e esse Monte Sião é lá no céu, é a visão que João teve. Esses 144.000 representam a totalidade dos remidos, é um número simbólico, não são 144.000 pessoas, esses 144.000 representam a soma de todos os remidos, todos aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro. Eles são os remidos e sabem a canção dos remidos. Os remidos recebem também uma marca, o nome de Deus e do Cordeiro. Os remidos, eles não se prostituíram com a grande meretriz. Essa parte que a Bíblia está registrando aqui
que eles não se prostituíram e eram castos, se refere então que eles não se prostituíram com a Babilônia, com o mundo. Eles não adoraram a besta, o anticristo, o falso profeta. É uma expressão então que diz que eles não se contaminaram com os ensinamentos do falso profeta, da besta. É uma expressão que está relacionada com a pureza espiritual da igreja. A pureza espiritual da igreja. A igreja é uma virgem pura, apresentada ao seu noivo Jesus. Vejam então que a igreja, a Bíblia trabalha muito essa expressão de adultério, quando o povo adulterava contra Deus, é quando o povo ia atrás de outros deuses. E agora Apocalipse trabalha essa questão da igreja ser maculada, da igreja ser casta, da igreja ser pura, uma igreja que não se prostitui. Esta igreja então ela não tem mancha, porque é a igreja que é pura e adornada para ser apresentada ao seu noivo, que é Jesus. E aí, meus irmãos, não tem como não se lembrar do que a gente está meditando aos domingos, que é a questão do temor. O temor também, ele coloca, o temor a Deus coloca em nós esta preocupação de nós nos mantermos puros para Jesus. É ou não é? Quem não tem temor, sai rolando, igual cachorro na carniça. É uma expressão assim do nosso cotidiano, pelo menos do meu. Cachorro gosta muito de se esfregar na carniça, né? É bom para o cheiro dele. E olha que o olfato do cachorro é apurado, né? Ou seja, aquele cristão que não tem temor, ele acaba também se contaminando com o mundo. Os remidos, então, eles não se prostituíram com a grande meretriz. Assim, os 144.000 são virgens e castos, no sentido de terem se recusado a se manchar. Não participaram da prostituição, que é adorar a besta. Lembra no capítulo anterior? Que a besta tinha que ser adorada pelos seus seguidores. E ainda fala que nós somos primícias. E primícia, meus irmãos, não quer dizer que é um povo seleto, ou seja, eu vou escolher alguns para serem primícias. Não. Primícias são todos aqueles que receberam Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Então, nesses primeiros versículos, nós temos aqui, então, Jesus à frente dos fiéis, tendo ali um momento de regozijo na presença do Deus Pai, porque ali todos estarão celebrando a vitória. O tempo de perseguição, o tempo de choro, o tempo de sofrimento passou. Agora vai ser um tempo de alegria, de felicidade, de desfrutar da vitória, de falar, valeu a pena. Dos versículos 6 até o versículo 12, nós temos os 3 anjos enviando sucessivamente, anunciando a queda de Babilônia e todas as coisas que seguirão a este evento. Versículo 6 até o 12 diz assim: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra,
e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus, dai-lhe glória, pois é chegada a hora do juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado de beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Glória a Deus. Os moradores da terra continuam sendo exortados. Agora são os anjos que estão exortando os moradores da terra a temerem a Deus, a adorarem a Deus, a darem glória a Deus. Deus alerta, Deus avisa, Deus conclama ao arrependimento. Sempre. Até aqui, ó. A igreja está lá no céu, celebrando junto com Cristo essa visão que João teve, mas as pessoas que estavam ali na tribulação estavam sendo alertadas para permanecerem firmes em Jesus. A grande Babilônia age na terra com sedução e perseguição. Lembram-se que nós comentamos na terça anterior, ou na outra terça ainda passada, que o diabo ele é sedutor, e ele seduz, assim como a serpente seduziu Eva, seduziu Adão, assim como a Bíblia mostra que outras pessoas foram seduzidas pela serpente também, como Judas, por exemplo, foi seduzido ali por 30 moedas, ali também os irmãos de José foram seduzidos também pela serpente, quando então venderam José por 30 moedas também. Ali então, meus irmãos e minhas irmãs, essa é a função da grande Babilônia, da grande meretriz que a Bíblia fala, da grande prostituta, que quer então contaminar a todos. Sedução, perseguição. A grande Babilônia é uma meretriz que seduz e engana. A ruína da grande Babilônia é completa. Por isso que o anjo chega aqui e fala: caiu, 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 caiu. Ela está derrotada, acabou. Não vai mais perseguir ninguém, não vai mais seduzir ninguém, vai ser trancada agora no lago de fogo e enxofre. Caiu, caiu, está derrotada. A igreja que foi perseguida e martirizada, agora ela desfruta da vitória. É uma igreja vencedora. Aquela que sofreu por Jesus, aquela que sofreu pelo Evangelho, aquela que permaneceu firme nas pegadas de Jesus. Essa igreja, ela é vencedora. Mas a igreja que perseguiu e matou, lembram-se que na tribulação tem duas igrejas, a igreja fiel e a igreja da besta. A igreja que persegue, ou seja, qual é a igreja da besta? Todos aqueles que recebem o número da besta, porque eles estarão adorando a besta. Esta igreja então será destruída por completo. Aquela que foi perseguidora, aquela que matou os santos de Deus.
agora ela é destruída por completo. A casa caiu, irmãos. Caiu Babilônia. Todas as coisas que vão contra os princípios de Deus, nesse momento, vão cair por terra. Pensa em algo que vai contra os princípios de Deus. Todo tipo de idolatria, todo tipo de perseguição, todo tipo de pornografia, todo tipo de mentira. Meus irmãos, é interessante, eu reflito assim, eu fico um pouco, assim, como é que eu posso dizer? Apreensivo. Raciocinem comigo. A Bíblia fala que quem não vai entrar no céu? Vocês se lembram? Quem não entra no céu? Pode falar. Não precisa falar todos na ordem, não. Os adúlteros, os beberrões, os mentirosos. Quem? Os feiticeiros, os impuros, todos que praticam a iniquidade. Oi? Já falamos isso mesmo. Agora olha só, irmãos. O ser humano, ele tende a minimizar a mentira. Já percebeu isso? Eu estou fazendo esse recorte aqui porque nós vivemos um tempo atípico no que diz respeito aos acontecimentos atuais, referindo-se à condição de gênero e tudo mais aí, não é? De sexo e tal. A igreja, irmãos, ela é incompatível, a igreja de Jesus, com esse pensamento. Mas a igreja, ela não tem preconceito. A igreja de Jesus não tem preconceito. Sabe por quê? Porque a igreja não julga. Quem julga? Quem? Deus. Deus é o nosso juiz. Então nós não podemos ter nenhum sentimento de raiva, nenhum sentimento de, desprezo, nenhum sentimento de preconceito, nada, nada. Devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Agora eu quero que vocês reflitam comigo e a todos que estão acompanhando também essa live. Por que as pessoas então, principalmente os nossos líderes políticos evangélicos, eles reforçam tanto, extremamente o zelo por quem? Pela família. Mas todos são mentirosos. E aqui está no mesmo patamar: feiticeiro, impuro, assassino, idólatra, está lá em Apocalipse 22:15. E quem mente? Irmãos, existe pessoa mais mentirosa do que político? Vamos falar a verdade, existe? Não. Inclusive os nossos políticos, eles filmam o seu erro, os políticos evangélicos, eles filmam o seu erro, eles levantam o erro do seu próximo e guardam no bolso, e começam a fazer um monte de coisa errada. E aí quando se descobre as coisas erradas deles, eles falam: se você falar, eu te prejudico aqui. Meu irmão, isso é um pecado muito grande diante de Deus. Ficarão de fora. Então eu quero que a igreja ponha o pé no chão, irmãos. Não adianta eu apontar para o bandido, para o assassino e falar: esse assassino vai para o inferno. Aí daqui a pouco eu vou lá na minha casa e falo uma mentira. Aí eu não falo que eu vou para o inferno. E tem gente que ainda fala que fiz uma mentira santa. Desde quando a mentira é santa? Pois é, meus irmãos, mas tudo isso vai cair por terra. Vai cair por terra quando Jesus e os 144 mil, que representam todos aqueles que foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro, ali eles estarão glorificando, se regozijando a vitória.
e também vendo o castigo de todos aqueles que foram contra os preceitos de Deus. Não somos nós. A gente tem que amar o próximo como a nós mesmos, dar testemunho, falar de Jesus. Mas, meu irmão e minha irmã, Jesus, Deus é que julga. E Jesus, ele foi, meus irmãos, tão amoroso, que ele chegou uma vez para os fariseus, e fariseu é aquela pessoa que é muito religiosa, mas lá nas quatro paredes, ela não é. Ela esconde a religiosidade dela. Na frente dos outros, ela é top, mas por trás não. E Jesus falou para ele: olha, cuidado, viu? Que as prostitutas e os publicanos entrarão no céu primeiro do que vocês. Sabe o que Jesus quer dizer com isso? Que ele vai levar a palavra dele a todos. E as prostitutas e os publicanos vão receber, mas os religiosos não vão, porque o coração é duro. Conhecem a palavra, conhecem a verdade, mas não recebem a palavra e a verdade. Por isso, então, meus irmãos, a condenação é certa. A besta e aos adoradores da besta. Os adoradores da besta serão atormentados eternamente. Nós lemos aqui: dia e noite jamais terão descanso. Os remidos que foram perseguidos e torturados até a morte, estes estão no céu, e os adoradores da besta estão no tormento eterno. Na terceira parte, do versículo 13 ao versículo 20, nós temos aqui então uma visão da colheita. Haverá uma grande colheita, e os de Deus serão recolhidos para o céu, e aqueles que não são de Deus, que não quiseram aceitar, serão recolhidos para o lagar. Lagar é um local onde pisa uva. Então, nós seremos colhidos, aqueles que são de Deus, frutos de arrependimento, frutos de amor, frutos que alimentam as pessoas. E aqueles que não são de Deus serão colhidos, mas não como frutos, serão colhidos e serão pisados pela ira de Deus. Por quê, irmãos? Às vezes a gente lê assim na Bíblia: ira de Deus, o tempo do Senhor, e a gente fala: mas esse Deus, ele é muito rígido. O que vocês acham? Vocês concordam? Sim ou não? Ele é rígido ou não? É. Desse ponto de vista que eu vou colocar agora, não é. Mas eu entendi o que a irmã quis dizer. Mas desse ponto de vista, não é. Porque eu estou falando aqui direto, irmãos. Deus toda hora fica falando: vem, filho. Vem, filho. Abre o seu coração, filho. Vinde a mim, filho. Fica, sabe, Deus, ele quer nos ensinar a sua palavra através da exaustão. Mas as pessoas não dão ouvidos. Não dão ouvidos. E aí o que acontece? Vem a ira de Deus. A ira de Deus vai ser manifesta, meus irmãos, depois que acontecer o juízo, porque aí não tem mais jeito. Até a hora do juízo ainda tem jeito. Chegou o juízo, não dá mais. Versículo 13 diz assim: então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morreram no Senhor, sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Tudo que a gente faz para Jesus não é perdido. Olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante a filho do homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma a tua foice e ceifa,
pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Então saiu do santuário que se encontra no céu outro anjo, tendo ele também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: toma tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou. Essa palavra aí, vindimou, não é? Ou seja, colheu, vindimou a videira, colheu as uvas da terra e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. E no lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar até aos freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios aproximadamente. Isso dá mais ou menos 360 quilômetros de rio de sangue. A primeira foice afiada são aqueles que morreram em Cristo Jesus, foram martirizados pela besta, pela grande meretriz, mas morreram no Senhor. Eles dormiram no Senhor, então eles foram para o céu. A Bíblia diz que felizes são os que morrem no Senhor. Mas, meus irmãos, a segunda foice é a foice do juízo para os ímpios. A palavra ímpio significa que não tem fé. Eles foram vindimados, foram colhidos, levados ao lagar onde as uvas são pisadas e esmagadas. É furor da ira de Deus contra os ímpios, aqueles que blasfemaram o nome de Deus. Está vendo, irmãos? Não é a gente que defende Deus. Muitas religiões, principalmente a religião muçulmana, se alguém destrata Maomé, aquele religioso, ele é capaz de matar aquela pessoa, porque destratou o seu profeta. Mas o cristianismo, irmãos, é uma religião de paz, é uma religião de amor, não é uma religião de ódio, não é uma religião de vingança, não é uma religião de acerto de conta, não é uma religião de boicote. Se é uma coisa, meus irmãos, que Deus abomina, é boicote. E quando eu falo boicote, é em todos os lugares, todos os ambientes. E eu falo assim com tranquilidade, porque é característica do ser humano boicotar alguém quando ele não está de acordo. Mas o cristianismo não é uma religião de boicote. O cristianismo é uma religião de amor. Por isso que Jesus Cristo, ele morreu na cruz e ele se deu por todos, até por aqueles que não queriam, até por aqueles que não o amavam, até por aqueles que o cuspiram, o machucaram, o blasfemaram. Mas Jesus sempre com o seu amor imenso, de braços abertos. Hoje não é diferente. Por isso que a igreja, ela precisa amar. A igreja não pode odiar. Se fazem leis, irmãos, que ofendem a família, a igreja tem que orar, a igreja tem que evangelizar, a igreja não tem que concordar, mas a igreja não tem que odiar, porque faz parte das profecias
Quem vai fazer a vingança é Deus. A ira de Deus no juízo, Deus vai passar uma foice na terra e vai levar os seus. Virá outro anjo, passará a foice e vai levar aqueles que vão para o inferno. E a ira de Deus, a cólera de Deus vai pisar, vai esmagar, e um rio de aproximadamente 360 quilômetros por 1,5 metro de profundidade de sangue. É a ira de Deus, aqueles que não quiseram ouvir. Agora é você, é eu que vamos vingar. Jesus não precisa de vingadores. Jesus, ele precisa de discípulos. Amém? Que Deus os abençoe, irmãos e irmãs. Do versículo 1 ao 5, Jesus, junto com os fiéis, celebrando a grande vitória. Do versículo 6 ao 12, os anjos anunciam a queda de Babilônia. E do versículo 13 ao 20, é a visão da colheita. Aqueles que serão colhidos e serão levados para o céu, para o seio de Abraão. E aqueles que serão colhidos e levados para o lagar da ira e da cólera de Deus. Que Deus os abençoe, tenha misericórdia de nós e que possamos permanecer firmes em Cristo Jesus. Amém?